Olá, bom dia. Eu sou Roberto Mota, esse é o Meia Hora com Mota. Hoje sem o Cocada. O Cocada pediu licença hoje, ele estava com um pouquinho de preguiça. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo Reis, que está sempre aqui, Lilo Piazza, Aldo César, Luiz Carlos Delfino, Chalita, grande Chalita, está me assistindo aqui também, que honra. Chalita, um dos melhores surfistas aqui do Rio de Janeiro. Felipe Veloso, grande Felipe. Felipe diz: enquanto houver bambu, teremos flechas. É praticamente o lema desse programa, Felipe. Bom dia, Soraya Boer, Kátia Silene, Serginho Oliveira, de Salvador, da Bahia, que terra maravilhosa, morei 10 anos lá. Elaine Cristina, de Resende, Rio de Janeiro. José Antônio, de Tremembé, São Paulo. Jaqueline Guerra, de Arapiraca, Alagoas. Eu conheço Arapiraca, já passei várias vezes por lá. Frederico Pecioto, bom dia, Mota. Sempre que possível, estou presente. Muita gente me pergunta o que vai acontecer, né? Muita gente me pede a minha previsão dos acontecimentos, a minha previsão para o Brasil. A minha previsão para o país é que vai piorar. Depois vai melhorar, depois vai piorar de novo. A gente vai andar 3 passos para frente, 2 para trás, 4 para frente, 3 para trás. Nós estamos no Brasil, meus amigos. O nosso desafio é dar a nossa pequena contribuição, é sobreviver, é cuidar das nossas famílias e prosperar com dignidade. Sejam todos muito bem-vindos. Fernando, Sérgio, bom dia, Mota, direto de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Fernando, seja muito bem-vindo. Wanda Mingo, que está sempre aqui também. Bom dia, Wanda. Levi Silva Pinto, bom dia, Mota. Bom dia, Levi. Graça Borg, bom dia para você. AB Mundim, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ângela Mota, de Palmas, Tocantins. Os avisos de sempre. O programa é toda terça e quinta, às 10h10 da manhã. Hoje a gente começou um pouco cedo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Não percam meus artigos dessa semana, por favor. Amanhã, sexta-feira, sai o artigo da Revista Oeste e domingo, um artigo na Gazeta do Povo. Eu prometo a vocês que os artigos dessa semana estão especiais. São fruto de muita reflexão sobre o que está acontecendo. Semana que vem, nos dias 19 e 20, eu estarei em Londrina, no Paraná, para o Fórum da Editora EDA. A produção vai colocar aqui o link para quem quiser se inscrever, participar do Fórum da Editora EDA. Grandes cabeças do Brasil estarão lá. A Editora EDA é aquela que só publica livro bom. Então, se o livro for da Editora EDA, não precisa nem pensar, pode comprar. Eu garanto que é bom. Assim como os livros da Aves Rara também são sempre bons, assim como os livros da Editora LVM. E no mês que vem, dia 23 de maio, estarei em Campinas, participando de um painel sobre política e segurança. A gente ainda não tem o link para inscrição. Quando tiver, eu passo para vocês. Bom dia, André Ramalho, de Rio das Ostras. Bom dia, Rejane, de Jaraguá, de São Paulo. Maristela Bianchi, de Rio Claro, São Paulo. Eu tenho um grande amigo em Rio Claro, Leopoldo. Eu queria agora passar uma mensagem para vocês, que tem a ver com tudo que está acontecendo no Brasil. Eu escrevi essa mensagem ontem, provavelmente vou publicá-la, mas vocês vão ver em primeira mão. Uma das marcas registradas da anemia intelectual e da covardia é a necessidade de buscar
equivalência moral entre coisas que não são equivalentes. É como aquela pessoa que todos nós conhecemos que acha que polícia e bandido são dois lados de uma mesma questão. E que tanto a polícia quanto os bandidos, cada um tem a sua razão. É como o sujeito que diz: eu não sou de esquerda nem sou de direita. Muito pelo contrário. Em 99% dos casos, quem diz uma frase como essa não faz a mínima ideia do que é a esquerda e nem tem o entendimento básico do que são as ideias de direita, né? As ideias conservadoras e liberais. Mas o fenômeno que eu acho mais inacreditável e mais inaceitável é a subserviência da maioria da mídia, da maioria dos jornalistas, ao discurso rudimentar, totalitário e imoral da esquerda. Rejeitem isso, meus amigos. Sejam a resistência sempre que vocês puderem. Estude, seja bom no seu trabalho, construa uma vida boa para você, economize para comprar uma casa própria, escolha uma boa pessoa para você formar uma família, tenha filhos, eduque, proteja e alimente os seus filhos. Cuide do nosso planeta, cuide do meio ambiente sem se render a essa ideologia do ambientalismo extremista. Faça como eu, cate o lixo na praia, o lixo deixado pelos radicais do meio ambiente. Seja gente boa, faça o bem, ame, deixe descendentes, deixe uma história bonita, deixe esse planeta melhor do que você o encontrou. Se você pensa assim, se você pensa como eu, talvez você não tenha percebido, mas você é uma pessoa de direita. Então, seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Agora, vamos aos nossos comentários. Eu vou começar compartilhando algumas coisas aqui com vocês. Essa é uma foto da feira da semana. É a foto que eu chamei do tiozão na feira. Esse tiozão aí da foto sou eu. Na feira, eu faço feira toda terça-feira e é uma experiência muito interessante. Eu adoro fazer feira, adoro ver a variedade de frutas, legumes, né? Aí que você entende o que é o Brasil, a fartura, a abundância que a gente tem aqui. E, infelizmente, nas últimas 2, 3 vezes que eu fui à feira, eu vi que os preços estão aumentando pra caramba. Muita coisa subiu de preço, muita coisa quase que dobrou de preço. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, o Augusto Nunes está lançando um curso sobre a história do Brasil. Eu acho que vocês não podem perder. Quem tiver condições, façam o curso do Augusto. Esse aqui é um curso gratuito. Escreva, tem uma postagem do Augusto no Instagram, lá vocês se inscrevem no curso. Não percam o curso do Augusto Nunes. Eu queria dar um depoimento para vocês. Vocês sabem que o Augusto Nunes é um dos maiores jornalistas do Brasil. O que vocês talvez não saibam é que o Augusto Nunes é um cara gente boa pra caramba. Eu me lembro, até me emociona, a primeira vez que eu sentei na bancada do Pingos nos Is, eu falei assim, meu Deus, eu não estou acreditando que isso está acontecendo, porque eu estou aqui sentado na bancada do Pingos nos Is, do lado do Augusto Nunes. E o Augusto Nunes me recebendo como se eu fosse um colega dele, de muitos anos, com uma generosidade infinita. Para quem não sabe, eu sou colunista da Revista Oeste, então toda
A cada 2 semanas tem uma coluna minha lá. Então, que se você não está inscrito ainda, inscreva-se no curso do Augusto Nunes. Queria lembrar vocês também que esses são os 3 livros mais vendidos na minha livraria este ano. Olha que beleza. Em Defesa do Cristo, é um livro que fala sobre as evidências documentais, históricas, da existência real de Jesus Cristo. O Emburrecimento Programado é um livro de um americano, John Taylor Gatto, que fala sobre como o sistema educacional ocidental, americano, brasileiro, foi desenhado para emburrecer as pessoas. Esse livro vai abrir os olhos de vocês. Altamente recomendado para quem tem filhos em idade escolar. E, por último, As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem é o melhor livro que eu já li até hoje sobre educação. E o melhor de tudo, ele é super fino. E o melhor de tudo, a parte mais interessante desse livro, a mais importante, é a introdução. São 40 páginas, que é escrito pelo Gustavo Bertocci. Eu prometo a vocês que vão ser as melhores 40 páginas que vocês já leram sobre educação na sua vida. Essa aqui é uma foto que foi tirada na viagem que eu fiz a Rio Branco, no Acre, já tem quase 3 semanas. Eu fui fazer uma apresentação sobre segurança pública e foi uma das maiores experiências, melhores experiências da minha vida. Eu conheci pessoas absolutamente sensacionais. E eu, uma hora dessas, vou escrever um artigo sobre a minha experiência lá em Rio Branco, mas para você que está desanimado, para você que acha que o Brasil não tem futuro, para você que acha que nós seremos dominados, deixa eu te dizer, há pessoas que lutando, trabalhando pela defesa da liberdade em todo o Brasil, inclusive em Rio Branco, talvez principalmente em Rio Branco, no Acre. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive lá. Eu viajo esse Brasil inteiro, em todo lugar onde eu vou, eu encontro pessoas que pensam como nós. Então, muito obrigado a todo mundo que me recebeu em Rio Branco. Muito obrigado pela hospitalidade. Essa aqui é uma foto de um evento, uma palestra que eu dei na semana passada para a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, aqui no Rio de Janeiro, no Clube Militar. Eu falei sobre segurança pública. É sempre desafiador falar sobre segurança pública, ainda mais num ambiente como esse, né? Com pessoas de alto nível intelectual. Gerou um debate muito interessante. Então, eu queria agradecer também à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Foi uma imensa honra. E se você quiser me convidar para ir a algum lugar, participar de um evento, fazer uma palestra, é só mandar um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. É o mesmo e-mail para onde você manda a sua história. Eu quero saber a sua história, da sua vida. Como é que você vê o que está acontecendo? Como é que isso está influenciando a sua família? Conte para a gente, compartilhe. Mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Isso aqui sou eu e a minha patroa. Nós fomos a uma cerimônia no Comando Militar do Leste e eu aproveitei para fazer uma postagem em homenagem a ela no Instagram, uma postagem que tem um poema, um pequeno poema que eu escrevi para ela no nosso aniversário de casamento. E aí eu postei lá, deu bastante repercussão no Instagram, e eu achei essa foto legal, queria mostrar para vocês, porque a minha mulher é maravilhosa e eu espero que ela esteja assistindo aqui o Meia Hora. Essa foto aqui é de um caco de vidro que eu achei ontem ou anteontem, quando eu estava andando na praia. Isso aqui, meus amigos, é a preocupação ambiental do brasileiro. Essa foto é a foto do radicalismo xiita ambiental brasileiro, essa legislação duríssima que a gente tem, né? Essa história de multar a pessoa porque chegou perto de uma baleia. Essa é a preocupação ambiental do brasileiro. Todos os dias eu vou andar na praia de manhã muito cedo e eu encontro garrafas de vidro na areia. Esse é o resultado
das garrafas de vidro na areia. Esse caco estava na areia, eu peguei e joguei no lixo. Imagine, eu ando descalço na areia da praia. Muita gente anda, crianças brincam na areia da praia. Imagine uma criança pisando nesse caco. Então, para você que está me ouvindo, para você que está me escutando, para você que está me vendo, se você bebe cerveja na praia, se você consome alguma bebida na praia em garrafa de vidro, por favor, depois pega a garrafa e joga no lixo. Não largue a garrafa na areia, porque esse é o resultado. E agora vamos aos comentários. Né? Alguns comentários foram selecionados para a gente comentar aqui. Paulo Fernando me faz um elogio aqui muito legal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que não dá para aumentar. É uma enorme satisfação ser seu seguidor. Análise impecável do momento atual. Muito obrigado, Paulo. São elogios, palavras como essa que movem a gente. Muito obrigado. E aí o Gigante para Sempre colocou aqui um retweet do Dário Júnior. Olha só que frase maravilhosa. A Constituição brasileira garante a liberdade de opinião. O que ela não garante é a liberdade depois de emitida a opinião. Falou tudo, Dário Júnior. É isso. Essa é uma postagem do Elon Musk. Eu não sei se vocês já tinham visto isso. É uma postagem antiga. O Elon Musk fez no ano passado, no dia 6 de agosto. Ele disse o seguinte, isso aqui está em inglês, né? Ele diz o seguinte, se você foi tratado injustamente pelo seu empregador, pela empresa onde você trabalha, por causa de alguma coisa que você postou ou de algum like que você deu aqui no Twitter, nós pagamos o seu advogado. É mole? E aí ele diz, sem limite de despesa. Entre em contato com a gente. Então o Elon Musk está dizendo, isso aqui, obviamente, né, está direcionado aos usuários do Twitter americanos. Se você postou alguma coisa no Twitter nos Estados Unidos, você foi demitido ou levou alguma punição do seu empregador, da empresa onde você trabalha, o Elon Musk vai pagar o seu advogado para você corrigir essa situação. Teve um caso, né, pelo menos um caso de alguém famoso que aceitou essa oferta. É uma atriz chamada, se eu não me engano, Gia Carangi, que participava daquela série, como é que é o nome? E era um spin-off do Star Wars, que eu assisti junto com meu filho, eu esqueci agora. Mas essa atriz, ela foi demitida da série por causa de uma opinião que ela deu no Twitter. Ela se revelou conservadora e aí ela foi demitida da série. Ela aceitou essa oferta do Elon Musk. O Elon Musk pagou o advogado dela e ela está processando Mandalorian. É isso aí. O Adriano aqui me lembrou. Mandaloriano. É O Mandaloriano, a série, a Gia Carangi. Eu espero que eu esteja acertando o nome dela. Ela foi demitida porque ela deu uma opinião conservadora no Twitter. E o Elon Musk está pagando os advogados dela. Se eu não me engano, ela está processando a Disney e um outro estúdio aí. Então, meus amigos, que bacana isso, né? Vamos ver o que mais tem aqui. A Bessinha, ela está aqui, fez um tweet em resposta a um comentário que eu fiz sobre o Elon Musk. Ela diz, na verdade, a América não está moleza. O Elon está sofrendo diversas represálias do governo depois que ele publicou o Twitter Files. Ele está sofrendo processos surreais, como a mudança na sua forma de remuneração na Tesla. É aquela história. Qualquer um que saia do consenso progressista vai ser atacado de todas as maneiras possíveis. Se você se disser que você é conservador, que você é liberal, que você é de direita, o mundo cai sobre você. O meu artigo dessa semana da Gazeta do Povo fala sobre isso. Que mais? Isso aqui é do Denilton Duarte. Isso é uma resposta a um comentário que eu fiz dessa turma que vive pedindo regulação das redes sociais, né?
Eu quero regular. As redes sociais precisam ser reguladas. É um absurdo. Então faz o seguinte: cria uma rede social regulada e deixa as atuais sem regulação. Se você quer regulação, você vai para a rede social regulada. Se você não quer, você vai para a rede social não regulada. Ninguém é obrigado a usar a rede social, né? E é isso que o Denilton está comentando aqui. Grande Mota, isso aí. Entra na rede quem quer. Quem não gostou, que saia. Querem instrumentalizar as plataformas para ter controle sobre o conteúdo. É, sem dúvida nenhuma, uma demonstração de tirania. É isso aí, Denilton. A Maria Airan está dizendo aqui: o problema não são as redes. O problema é que, através das redes, as pessoas estão sendo informadas sobre o que realmente é feito nos bastidores. É lógico que o problema é esse. O Reginaldo Rodrigues Silveira, em resposta àquela minha foto da feira: Mota, não podemos mais dizer que está tudo a preço de banana, porque a banana está R$ 12,90 o quilo. Aqui no Rio, eu compro banana a dúzia. A dúzia da banana custava R$ 6, R$ 8, dependendo do tipo da banana. Aí subiu para 10, subiu para 12. Tem banana sendo vendida a R$ 15 o quilo aqui no Rio de Janeiro. O Reginaldo Rodrigues da Silveira diz: orando por ti, Mota, que Deus te proteja sempre para você continuar nessa batalha tão difícil, mas para Deus não é impossível. Muito obrigado, Reginaldo. A Maria Terezinha quer saber qual é o significado de crime de opinião. A liberdade de expressão tem dono? Quem deve censurar a internet no Brasil? Boas perguntas, Maria Terezinha. O Júlio de Oliveira pergunta: Mota, quando a direita vai ter uma mídia de longo alcance nacional? Não sei responder essa pergunta, Júlio. Não sei responder essa pergunta. Ela é muito difícil. A única coisa que eu posso dizer é que a direita brasileira mal acabou de nascer, né? Ela ainda é uma criança. Então, eu acho que a gente ainda tem uma longa e bonita estrada pela frente. A Aline Serpa quer saber: Mota, você teria algum livro sobre comunismo com linguagem fácil para criança de 12 anos? Olha, Aline, depende da criança de 12 anos. Se ela tiver capacidade de leitura um pouco mais evoluída, eu recomendaria esse aqui, ó, O Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Ele é escrito numa linguagem leve e tem coisas curiosas que você nunca soube a respeito do comunismo. Ele fala, por exemplo, alguns fatos da vida do Marx. O grande Marx, filósofo, pensador, jogou a sua família na miséria. 4 filhos dele morreram, ainda crianças, por causa da miséria, da sujeira em que a família Marx vivia. 2 filhas adultas de Marx se suicidaram. Como é que você pode pegar um cara que fez isso com a própria família e manteve a família na pobreza mais abjeta e achar que esse cara tem alguma coisa para ensinar sobre qualquer assunto? Então, olha aqui, Aline, O Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. É isso aí. E agora a última aqui da Alera. Mota, você já teve alguma conta nas redes sociais retiradas, suspensas? Não, ainda não. O que eu tive foi o meu canal no YouTube que foi desmonetizado. Nunca me disseram por quê, nunca me deram nenhuma explicação. Eu troquei dezenas de e-mails com o suporte técnico do YouTube. É uma piada. Qualquer dia eu publico os e-mails, é de você morrer de rir. Eles não tinham a mínima ideia, eles só diziam que eu violei alguma coisa. Mas eles não me diziam o que foi que eu violei, nem qual foi o vídeo que causou a violação. Eles só diziam o seguinte: revê o seu canal e peça para ser remonetizado. Então, é uma coisa kafkaniana, né? E então é isso, meus amigos. Esses são os comentários. E agora
Vamos às notícias. A Procuradoria-Geral da República declarou que não vê motivos para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro pela ida dele à Embaixada da Hungria. É uma voz de bom senso. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o fato dele ter ido passar 2 dias na Embaixada não caracteriza uma tentativa de pedir asilo político. É isso mesmo. Ainda não se pode prender ninguém por um crime imaginário. É lógico que isso não vai acabar com a obsessão que algumas pessoas têm de prender o presidente Jair Bolsonaro a qualquer custo. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos em relação ao ex-presidente Donald Trump. Eu já recomendei aqui um livro, vou recomendar de novo, do Alan Dershowitz, A Perseguição a Trump. É um livraço, você pode ver como o meu está comentado, é pequenininho, e o Dershowitz mostra a loucura que era. Tem pessoas obcecadas em prender Donald Trump, tem pessoas obcecadas em prender Jair Bolsonaro. A questão é que tanto um quanto o outro tem uma popularidade antifrágil, a popularidade massa de pão. Quanto mais você bate, mais cresce. Então, eu acho que alguém que acha que Jair Bolsonaro ou Donald Trump são nocivos teria que entender isso. Quanto mais você ataca eles, mais eles crescem. É o fato. Outra notícia aqui. Que tristeza. Essa é uma notícia triste. A Câmara dos Deputados aprovou a volta do seguro obrigatório DPVAT. A Câmara, agora o assunto vai para o Senado. Agora está na mão dos senadores. Senhores deputados, como é que os senhores puderam aprovar isso? Como é que os senhores puderam aprovar o retorno de um imposto? O DPVAT. O DPVAT é um imposto. Não, Mota, é um seguro. É opcional? Não. É obrigatório? É. Então é imposto. Acabou. Inclusive, o DPVAT já foi chamado de PTVAT. Não sei se vocês já tinham ouvido essa denominação, ou de DEPRAVAT. Ele agora foi rebatizado, não é mais DPVAT, agora é Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito. Agora ele é SPVAT. Muito fofo, né? É para as vítimas. Fala sério, é uma vergonha. Não costumo usar essa expressão frequentemente aqui, né? Mas é uma vergonha. Senhores deputados, como os senhores puderam aprovar isso? Senhores senadores, agora a bola está com vocês. Uma outra notícia. Eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda de coisa ruim. Mas tem, há um pouco mais de um mês atrás, uma diretora de uma escola, não me lembro se foi no Paraná ou em Goiás, denunciou um livro que estava sendo adotado pelas escolas públicas. É um livro pornográfico, tem trechos de baixa pornografia, descrição vulgar de ato sexual, de órgãos sexuais. Entra teoria crítica da raça lá no meio, ataques à polícia. É um lixo. Esse lixo está sendo ofertado não, está sendo entregue às crianças como leitura em escolas públicas. Houve um protesto e esse livro foi retirado. Parece que agora ele voltou. As crianças agora vão ter de novo que ler esse livro. Com
tanta coisa boa para ler. Existe um autor britânico chamado Theodore Dalrymple. Eu vou recomendar um livro dele. Cadê? Ai, caramba, não está aqui. Depois eu acho. Existe esse autor britânico chamado Theodore Dalrymple. Qualquer livro dele é bom, tá? Mas ele tem um livro especial chamado A Vida na Sarjeta. Os livros do Dalrymple deveriam ser adotados nas escolas do Paraná e de Goiás, mas eu duvido que sejam, né? Duvido que sejam. Porque enquanto essa hegemonia progressista existir, é porcaria que vai ser adotada nas escolas. O Theodore Dalrymple é médico e ele escreve sobre a sua experiência cuidando de pacientes do submundo da Inglaterra. Vocês sabem, a Inglaterra é um dos países mais ricos do mundo, faz parte da Grã-Bretanha. Mas a Inglaterra, mesmo assim, tem um grande número de pessoas que levam vidas miseráveis. Pessoas que vivem mergulhadas no crime, na violência, no vício e na promiscuidade. E o Theodore Dalrymple pergunta como é que pode isso? Nós vivemos numa época de prosperidade, a Grã-Bretanha é um país rico, essas pessoas têm acesso a bens, a serviços que 100 anos atrás nem os reis tinham acesso. Como é que pode elas viverem essas vidas horrorosas, vidas na sarjeta? Né? E o Theodore Dalrymple responde: a origem dessas vidas horrorosas está nas ideias que essas pessoas adotam. Né? Por exemplo, a ideia de que o Estado tem que te dar tudo. Você tem direito a tudo, você tem direito a emprego, você tem direito a comida, você tem direito a uma casa, você tem direito a lazer, e é o Estado que tem que te dar tudo. Essa ideia leva à indolência. A outra ideia, a ideia da promiscuidade, a ideia de que sexo é um passatempo, né? É uma coisa que não envolve nenhum compromisso, isso leva à destruição das famílias. Isso leva, Theodore Dalrymple diz que isso está acontecendo na Inglaterra, ao número cada vez maior de crianças que não conhecem os seus pais. Ao número cada vez maior de mulheres que têm filhos com vários parceiros e ficam trocando de parceiro, o que leva ao abuso das crianças. E, por último, a ideia do criminoso vítima da sociedade, que leva a uma explosão de criminalidade. Então, cultura é uma coisa muito séria. As ideias que você coloca na cabeça das crianças, essas ideias vão fazer a diferença entre uma vida saudável, produtiva e feliz e uma vida frustrada, de revolta vazia, de desemprego, de pobreza. E essas ideias é que estão sendo colocadas nas cabeças das crianças. E é o próprio Theodore Dalrymple que diz, olha a frase dele, os pobres colhem o que os intelectuais semeiam. A última notícia, eu vou pular aqui outras, é que o governo está discutindo a taxação das Big Techs. Né? Big Techs são essas empresas aí, o Facebook, o Twitter, a Apple, o YouTube, Google. A manchete é essa. Se você ler o jornal, o governo está discutindo a taxação das Big Techs. Aí você se pergunta, eu não sabia que as Big Techs não tinham taxação. É lógico que elas têm. Essa manchete não faz sentido nenhum. Essas empresas são todas grandes empresas e pagam todos os impostos. Então, que manchete? Como é que um veículo de mídia coloca uma manchete como essa, né? Porque quando você vê uma manchete que diz governo discute taxação de Big Techs, a sua reação é pensar, caramba, então as Big Techs não são taxadas. Que absurdo. Tem mais é que taxar mesmo, né? O que acontece é o seguinte, é lógico que essas empresas todas pagam imposto, mas agora elas todas viraram alvo, porque o governo, o Estado brasileiro, quer regulamentar, quer taxar, quer censurar, ele quer controlar essas redes sociais. Eu vou dizer,
várias dessas redes sociais vão agora colher o que elas mesmas plantaram, porque foram elas que começaram com essa política de censurar, de calar as vozes que não são de esquerda, né? Tanta gente que teve a sua conta suspensa, tanta gente que foi colocado em shadow ban. Elas achavam que com isso, sei lá o que elas achavam, né? Mas agora elas estão colhendo o que elas plantaram. Só para vocês verem o absurdo, o que significa essa taxação? Significa criação de novos impostos. E tem vários impostos que o governo está querendo criar, e um deles é o mais maluco de todos. É um imposto, olha só, que vai ser cobrado das redes sociais em função, preste atenção nessa frase, que linda, em função da degradação do ecossistema de informação gerada pelas big techs. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: as redes sociais degradaram o ecossistema de informação. Então, nós vamos cobrar um imposto por causa disso. A minha desconfiança é o seguinte: esse imposto aí vai ser para sustentar a velha mídia, essa que está acabando, né? Essa que está em pleno processo de falência. Estão perguntando aqui se o Leandro Narlock é o autor do manual Politicamente Incorreto Comunismo. Não, é do Paul Kengor. O Leandro Narlock tem 2 ou 3 livros chamados o livro Politicamente Incorreto, o manual Politicamente Incorreto. Eu tenho aqui, mas não vou nem tentar achar agora, porque eu não vou conseguir. Eu queria lembrar a vocês que o Meia Hora com Mota é patrocinado pela Pinelli Partners. A Pinelli é um escritório de advocacia com sede no Texas, especializado em ajudar quem pretende se mudar legalmente para os Estados Unidos ou regularizar a sua moradia. Muita gente perde essa oportunidade por desconhecer o caminho certo. Conte com a Pinelli Partners. Acesse o site pinellipartners.com e comece uma nova etapa em sua vida. E agora vamos para a carta do dia. Querido Mota, meu nome é Gisele, tenho 44 anos, sou divorciada e tenho um filho de 14 anos. Minha trajetória profissional não foi muito fácil. Eu venho de uma família simples, eu sou a filha mais nova de 5 irmãos. Mas consegui galgar com muito trabalho um caminho correto e de crescimento nas empresas em que trabalhei. Casei com 29 anos, tive meu filho com 30 e me separei assim que o meu filho nasceu. Lamentavelmente, nunca tive ajuda de nenhuma forma do pai. E isso não me faz uma guerreira, como muita gente diz. Na verdade, eu escolhi errado. Eu tenho agora a obrigação de dar o meu melhor pelo meu filho. Afinal, ele não tem culpa de nada. De um ano para cá, trabalhando de forma remota, tive mais tempo para acompanhar os estudos do filhão. E, pasme, fiquei muito preocupada. Achei que, tirando ele de uma escola pública e colocando em uma escola particular, seria melhor. Eu devo admitir que o ensino é mais forte. Entretanto, a militância e a ideologia são igualmente preocupantes pela quantidade de tempo gasto com esses assuntos dentro da sala de aula. Decidi fazer uma pesquisa e entre 81 países, o Brasil ficou em 60º lugar no PISA de 2022. Então eu pergunto, a obrigatoriedade escolar dos 4 aos 17 anos é realmente eficaz no Brasil? E eficaz para quem? Para o governo e sua militância? Para formar mais seguidores de Marx, de Paulo Freire? Quem sabe
futuros apoiadores do MST, pode ser eficaz para tudo isso, menos para a evolução pessoal dos alunos. Basta olhar as notas. Quando a escola não faz o papel dela, os pais precisam ter atenção redobrada e, quando possível, pagar por um reforço. Em contrapartida, quando os pais não cumprem seu papel em casa, a escola sofre. E quando os pais não cumprem seu papel em casa, os alunos passam a ter muita dificuldade e a escola tem o caminho livre para doutriná-los como quiser. Como sabemos dos planos do Estado para produzir militantes em série, precisamos ficar atentos para esclarecer alguns pontos vitais que são incluídos no currículo escolar, como Agenda 2030, ideologia de gênero, Marx, Paulo Freire, MST, racismo estrutural, ambiental, cultural, etc. Aqui em casa, eu sempre explico ao meu filho sobre todos esses assuntos. Falo de nossa fé em Deus e explico a verdade sobre socialismo e comunismo. Falamos todos os dias sobre algum tema. Até o ano passado, meu filho não perdia nenhum meia hora com Mota. Ele dizia: o Mota precisa mudar o nome do programa dele. Podia ser 2 horas com Mota. Esse ano, como ele passou a estudar de manhã, ainda iremos programar um horário fixo para ver o vídeo do seu programa. Eu também aviso a ele que na escola irão tentar convencê-lo do contrário de tudo o que eu ensino em casa. Mas o caráter dele já está fundamentado. Dificilmente meu filho fará parte da massa de manobra produzida dentro das escolas. Pelo menos estou fazendo a minha parte. Mota, muito obrigada pela ajuda. Gisele. Agora vamos aos livros. Eu já falei aqui do Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. É um livro que demole essas ideias toscas de comunismo, socialismo e progressismo, com exemplos, com histórias, coisas que nunca te contaram sobre essa ideologia nefasta. Eu já falei aqui também sobre o livro A Perseguição a Trump. Olha o meu como está todo marcado. Altamente recomendado para quem quiser entender o que está acontecendo nos Estados Unidos e a semelhança com tudo o que acontece aqui no Brasil. Agora vamos às outras recomendações. Os 2 livros essenciais para o momento e que você deve comprar para você ler e para os seus filhos, que são os 2 livros do George Orwell, 1984 e A Revolução dos Bichos, livros que falam sobre tirania. A Revolução dos Bichos fala da revolução que foi feita na fazenda. Os bichos fizeram uma revolução, expulsaram o fazendeiro e criaram um lema: todos os animais são iguais. Quando chega no final do livro, o lema mudou. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. É um livraço, uma obra-prima para leitores de todas as idades. E o 1984 fala de um país, num futuro distante, que é comandado pelo Big Brother. É o grande líder, o grande irmão que controla tudo. Nesse mundo do futuro existe o crime-ideia, que é um crime de você pensar da forma errada. E o passado, nesse mundo do futuro, o passado é reescrito
As coisas que aconteceram no passado são reinventadas para se adaptar à nova ideologia. 1984, clássicos. 2 livrinhos pequenos da série O Mínimo sobre da SEDET. Olha, são pequenininhos mesmo, fininhos. O Mínimo sobre Economia, do grande Consta, Rodrigo Constantino. E o Mínimo sobre Economia, o Mínimo sobre Conservadorismo, perdão, do grande Bruno Garchagen. São 2 livros pequenininhos. Esse aqui está de cabeça para baixo. 2 livros pequenininhos da coleção O Mínimo sobre. Tem livros sobre vários assuntos, uma abordagem direta, objetiva, livros pequenos, fáceis de ler. Eu já falei aqui sobre 101 Pensadores Liberais. É uma ótima introdução ao liberalismo. Eu já comecei a ler, está todo marcado. É um livro maravilhoso, super fácil de ler, super leve. Não deixe de ler para entender as ideias liberais e como essas ideias já existem na história há bastante tempo. Da Avis Rara, que é a minha editora do meu último livro, A Condição da Maldade, tem Cenas de um Futuro Socialista. Isso aqui é uma história imaginada de um alemão sobre uma Alemanha que caiu no comunismo. Isso foi escrito no final do século XIX, muito antes da Alemanha ter sido dividida em 2 e metade dela ter virado comunista. É um livro super interessante também e fino, rápido de ler. Eu vou indicar um livro da Editora Eda, né? Eu vou estar semana que vem no evento da Editora Eda, no seminário. Esse livro é do senador Ted Cruz, um senador republicano, americano, e o título do livro é Há um Voto. Como uma única vaga na Suprema Corte pode mudar a história. Esse livro aqui, meus amigos, é para vocês entenderem a importância da escolha de juízes em uma democracia. É o livro do momento atual. O Ted Cruz cita vários casos importantes que a Suprema Corte Americana decidiu em que um voto fez a diferença. Um voto. Então, muitas vezes, a gente vive... Até pouco tempo, a gente vivia essa ilusão, né? Da democracia, a democracia é só voto... E tem muita gente até que hoje fala, né? A responsabilidade é do eleitor, porque ele não escolheu direito. Democracia e Estado de Direito tem muito mais do que simplesmente votar. E esse livro aqui dá inúmeros exemplos. Do Ted Cruz, Editora Eda, Há um Voto. Um livro que eu já recomendei aqui há algum tempo, vou recomendar de novo, é do C.S. Lewis. É um escritor cristão. E esse livro é um escritor sensacional, maravilhoso. Tudo que eu estou falando aqui está disponível na minha livraria, tá, pessoal? Livraria está aqui, ó, livrariadorobertomota.com.br. E quando acabar a live aqui no YouTube, nós vamos colocar na descrição do vídeo. Eu vou colocar no X também, vou colocar nas outras plataformas os links. Então é só clicar e vocês encontram esses livros todos. Esse livro aqui do C.S. Lewis é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, o C.S. Lewis conta uma história, né? É um diabo antigo, um demônio velho, que escreve cartas para um diabo novo, a quem ele deu a missão de desviar um homem do seu caminho. Então, o diabo velho dá conselhos ao diabo novo. É um livro muito interessante e é uma edição belíssima da Thomas Nelson, capa dura, muito bonita. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E o último, eu já falei dele aqui 2 ou 3 vezes, vou falar de novo, que é um livro fantástico. É um livro escrito por um americano, falando da desgraça, do prejuízo, da catástrofe causada na educação americana por um produto de exportação brasileiro chamado Paulo Freire. Na semana que vem eu vou ler um trecho desse livro aqui para vocês, A Pedagogia do Marxismo. É da Avis Rara,
do meu editor Pedro Almeida. Vocês sabem, né, que o Paulo Freire é criador da pedagogia do oprimido. Uma pedagogia que diz o seguinte: não importa muito você ler, aprender a ler, ou escrever direito, ou fazer contas, o que importa é você ter consciência de que você é oprimido, o que importa é a mobilização para a revolução. É a pedagogia do marxismo, meus amigos. Chegou a hora de nós entendermos o que está acontecendo nas escolas do mundo inteiro por um produto de exportação brasileiro. Vejam que horror. A pedagogia do marxismo, do James Lindsay. E assim, chegamos aqui ao fim do programa e, para encerrar, eu vou ler de novo essa frase que eu vi num dos comentários que eu li, que eu achei muito interessante. A Constituição brasileira garante a liberdade de opinião. O que ela não garante é a liberdade depois de emitida a opinião. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu encontro vocês hoje às 6 horas no Pingos nos Is ou na terça-feira aqui nesse horário. E lembrando que nesse final de semana, sábado e domingo, eu vou fazer plantão na Jovem Pan. Então, no sábado, eu estou no ar de 7 às 11h30 da manhã e no domingo, de 8 às 11 horas. Se você estiver acordado nesse horário, vá lá encontrar comigo. Bom dia.